Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de mais uma questão de química. Considere as afirmações a seguir relativas aos tipos de ligações químicas. Num fio de cobre, os elétrons dos níveis de valência dos átomos, eles formam uma nuvem eletrônica responsável pela união destes átomos e pela boa condutividade elétrica do metal. Isso daqui é verdadeiro e isso que acontece com o cobre acontece com outros metais também, tá? Essa nuvem eletrônica que é formada, ela ocorre quando você tem a ligação química do tipo metálica. Isso é comum na ligação metálica. Basicamente, os elétrons eles conseguem ficar se movimentando, né, entre os orbitais vazios que existem nos metais. Então, por exemplo, vou colocar aqui embaixo, ó, nessa primeira afirmação, a gente tem vários metais de cobre, tem o cobre aqui, cobre, 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 e aí por diante. O cobre ele vai liberar, por exemplo, um elétron. Quando ele faz a liberação deste um elétron, esse cobre aqui fica com uma carga positiva, tá? Porque ele está perdendo um elétron. O metal ele tem a tendência a perder elétron. E esse elétron ele vai vir para um outro cobre que já está com carga positiva, está com falta de elétrons. E outros elétrons vão vir na direção desse cobre aqui, que vai pegar esse elétron e depois vai liberar ele. Então, vários elétrons eles vão começar a se movimentar. São elétrons que estão sendo liberados de um metal para outro, tá? Não necessariamente tem que ser tipo desse de cima para o de baixo, de baixo para o de cima. Pode sair desse cobre aqui e passar para um outro cobre lá da frente, tá? Então, existe uma nuvem eletrônica onde os elétrons ficam se movimentando, tá? Isso aqui a gente chama de ligação metálica. Então, a primeira afirmação está correta. Se você quiser, você vem aqui, ó. Como a gente quer as afirmações corretas, você já elimina a letra B, que fala apenas a 2, a letra C, que fala a 3, e a letra E, que fala que a 1 não é correta. Você só fica entre a 1 e a e a D, né? Você nem precisaria ver a afirmação 2, que já vai ser errada. Mas vamos ver a afirmação 2. Substâncias moleculares como açúcares, eles têm ponto de fusão mais elevados, né, do que substâncias iônicas, como sais. Isso daqui é falso, tá? Se você pegar o ponto de fusão dos açúcares, isso daí vai variar, claro, porque você tem vários tipos de açúcares. Mas eu vou colocar aqui, ó, o ponto de fusão que você pode encontrar para o açúcar, o comum, é um ponto de fusão de 180, 185 graus Celsius, tá? O ponto de fusão que você encontra para o sal, o sal comum, que seria ali o NaCl, né? Seria um ponto de fusão de cerca de 801 graus Celsius, tá bom? Então, ligação iônica, que é essa ligação que acontece entre metal e ametal, é uma ligação mais forte, né? É mais difícil de ser quebrada. Então, fazer a fusão desse composto é mais difícil do que fazer a fusão de um açúcar que tem ali as interações de compostos moleculares, tá bom? Mas essa daqui é falsa, vamos para a 3. Amostras de vinagre conduzem corrente elétrica porque tem íons em movimento. Bom, vamos lá. O que é o vinagre, né? O vinagre, ele é uma mistura. Ele é uma mistura basicamente de água com ácido acético. Então, dentro do vinagre você tem esse CH3, C-O, OH, que é o ácido acético, e você tem também no vinagre água. Para uma substância ácida conduzir corrente elétrica, ela precisa ionizar, ionizar, que seria protonar, liberar esse hidrogênio aqui para a água, e vai fazer, porque aqui a gente tem um oxiácido, né? Esse é um ácido orgânico classificado como oxiácido, porque é um ácido que possui oxigênio na sua estrutura. O hidrogênio ligado ao oxigênio será protonado, ele vai ser liberado para uma molécula de água para formar o íon hidrônio, H3O+. E também vai ser formado o grupo acetato, né? O CH3COO-. Então, basicamente, esse par de elétrons que estava aqui entre o O e o H vieram para o oxigênio e aí ele fica com essa carga -1 aqui em cima, tá bom? Então, temos aqui íons livres
Esses íons livres que estão em meio aquoso vão conduzir corrente elétrica. Então, quando a gente fala em vinagre, ele é bom condutor de corrente porque tem água e tem um ácido, tá bom? E ácidos em meio aquosos conduzem corrente. No entanto, eu disse aqui que ele é bom condutor. Muita calma nessa hora. O ácido acético, ele é um ácido fraco, tá? Ele é um ácido fraco porque ele é um ácido, primeiro, ele é um ácido orgânico, os ácidos orgânicos são fracos, tá? Ele tem um Ka abaixo, que é a constante ácida dele. Isso significa que, embora ele ionize, ele libere esse hidrogênio, o grau de ionização dele é baixo. O grau de ionização vai ser menor do que 5%. Então, a gente considera ele como um ácido fraco. Então, ele conduz corrente elétrica, o vinagre, porque tem ácido em água, mas como é um ácido fraco, ele, ele pode acender uma lâmpada, por exemplo, quando você vai fazer aquele teste de Arrhenius, mas com uma baixa intensidade. Ele é um ácido que conduz corrente, mas conduz pouco em relação a outros ácidos, tá bom? Principalmente os inorgânicos. Então, ela é verdadeira que ele conduz corrente, tá? A amostra de vinagre conduz a corrente elétrica porque tem íons em movimento. Isso é verdadeiro. Conduz pouco porque é um ácido fraco, mas é verdadeiro. Então, a 3 está correta, a gente elimina a letra A e ficamos aqui com a letra D, gabarito da nossa questão. Bom, pessoal, terminamos aqui a resolução de mais uma questão de química. Espero que vocês tenham gostado da resolução e compreendido passo a passo. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa.